Hoje, inaugurando um estúdio novo, ou seja, um visual diferente. 2024 é um ano que promete um ano com mudanças positivas. Alguns amigos me falam que eu sou muito positivista. Tem que ser. Eu acredito que é melhor ser positivista do que ser negativista. Nós temos que ver a realidade como ela é. Nós não podemos virarmos as costas para tudo o que está acontecendo. Mas também não adianta nós ficarmos chorando sobre o leite derramado. O que nós temos que fazer é com que o leite não seja derramado. Então, temos que tomar cuidados básicos com relação à nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa alimentação, que é muito importante, porque a frase "você é o que você come", para alguns cai bem, para outros não cai, mas é uma realidade. Então, que tenhamos um ano muito bom, e vamos ter com certeza. Pense positivo, faça a coisa certa. Eu tenho dito aqui no programa, durante esses 30 anos que eu apresento esse programa, o certo é fazer o certo. Então, continue a fazer a sua parte para um mundo melhor. Um exemplo, reciclar lixo é uma coisa tão importante no mundo em que vivemos hoje, mas muitos não se apercebem da importância que essa simples atitude tem para melhorar a nossa qualidade de vida. Reciclar. Reciclar é preciso. Que quando você recicla o lixo que você produz, você está ajudando a sua família, os seus amigos, a sociedade a qual você está inserido. É verdade. Mas eu não tenho tempo. O dia tem 24 horas para todos nós. Não tem 24 horas para você, 25 para outro, 30 para outro. Não, é 24 horas para todos. Para o médico, para o nutricionista, para o advogado, para o motorista de ônibus, para o locutor de rádio, para o apresentador de TV. É igual para todo mundo. Então, faça com que essas horas que você disponha, você possa fazer a coisa certa. É muito triste você andar pela cidade e ver lixo em praças públicas, em terrenos baldios, nas ruas, lata de cerveja, garrafa de cerveja, papel de chocolate, maço de cigarro, xepa de cigarro e por aí vai. Então, fazer a coisa certa é simples, basta querer. E nós estamos vivendo agora uma época muito difícil, que é a questão da dengue. Nós temos muitos casos em Joinville, e não é só aqui. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e por aí vai. O mosquito continua a fazer vítimas e nós temos que nos ater ao combate deste mal. E tem um detalhe, ele não escolhe raça, sexo, ele não escolhe classe social, idade, cor, não. O mosquito da dengue, ele pega qualquer um. Não importa aonde você esteja, nem o bem que você tem. Então, nós temos que ter cuidados. Muita chuva, com certeza a proliferação do mosquito vai acontecer. Eu quero dar uma dica para você que está em casa. Eu aprendi isso com um engenheiro agrônomo e deu resultado na minha casa. Uso do vinagre. Se coloca vinagre num recipiente, pode ser num pires, uma quantidade, não precisa encher até o pires até transbordar, e deixe na sala, no armáriozinho, lá na cozinha, no banheiro. Esse vinagre vai evaporar, porque o vinagre ele evapora em contato com o oxigênio e vai soltar o cheiro do vinagre na casa. E o mosquito não gosta do cheiro do vinagre. O que vai acontecer? Ele vai vazar. E aí você vai se livrar, de repente, de contrair a dengue. Então, dicas simples com resultados muito efetivos. Faça a sua parte. Eu procuro fazer a minha. Vamos fazer o mundo melhor? Vamos, juntos, como diria um político,
seremos mais fortes. Ok? O programa de hoje vai ser muito bacana, nós vamos falar sobre alimentação saudável. Eu vou conversar com a nutricionista Ana Cláudia Pratschauser Wolff. Está aqui comigo para bater um papo legal sobre alimentação. Ana, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, Ana. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma alegria poder receber você, falar sobre um tema que é muito importante, que é a alimentação saudável. O mundo mudou, né, nos últimos anos. A inovação tecnológica na área agrícola trouxe para nós alimentos diferenciados. Um exemplo é o transgênico, que muita gente não gosta de comer e não quer ouvir falar. Mas a transgenia, que ainda até hoje tem um ponto de interrogação, o quanto ela vai alterar o nosso DNA, existem cientistas que estão pesquisando isso, e se você falar que você é contra, você não está certo. Se você falar que você é a favor, você não está certo. Então, há ainda não se tem, né, a resposta para essa pergunta. Porque a mudança do DNA das sementes, ela ocorreu não faz muito tempo. Eu acredito que faziam 20 anos, não mais do que 30 anos, né? E isso causou um certo espanto nas pessoas, né? Eu vou comer alimento transgênico, o que vai acontecer comigo? Uhum. Você teve alguma paciente que falou sobre isso com você? Tem, é muito comum em consultório, né, nós termos os extremismos, claro, né? Eu sempre falo que, se tratando de saúde, às vezes o extremo a gente sempre pede, né, para cuidar um pouco. Ótimo. O que a gente sempre fala? Nem 8 e nem 80. Certo. Né? Então, a gente sempre tenta ir pelo caminho ali do meio. Uhum. É importante, como nós comentamos aqui, não sabemos se realmente faz bem ou se faz mal, mas os estudos recentes mostram que não é interessante o consumo com tanta frequência, justamente por não ter uma resposta exata do que pode acontecer. A gente pede para evitar. O que a gente sempre pede? Para cuidar com o que realmente nós estamos colocando para dentro da boca, porque nós levamos em consideração que a saúde começa por ela. Com certeza. Então, se a gente não sabe se determinado alimento faz bem ou mal, por que a gente está fazendo o consumo de forma excessiva? Então, alimentos transgênicos, né, a gente pede sempre para dar uma segurada, né? Obviamente que a gente não vive numa bolha. Isso. Às vezes não tem como evitar. Não tem como, né? Exatamente. Então, assim, quando eu posso escolher, por exemplo, eu sempre falo, a responsabilidade da alimentação dentro da minha casa é nossa, certo? Então, se eu posso escolher o que eu vou colocar dentro da minha cozinha, o que eu vou servir dentro da minha mesa, obviamente, eu, com o meu conhecimento, não faço consumo de forma diariamente. Continuada, né? podemos dizer assim. Não. Mas, por exemplo, se eu for lá na tua casa, eu não tenho o controle do que você compra lá no supermercado. Certo. A gente sabe que envolve uma questão financeira, a gente sabe que tem uma questão social, tem pessoas que têm um pouco mais de bloqueio, que não acreditam que pode fazer mal ou que acreditam que vai fazer muito mal. Então, tem esses extremos também. Na tua casa, eu não posso determinar o que tem ali e que tu vai me servir. Portanto, eu sempre falo, o extremo, ele nunca é saudável. Por quê? Porque comer é um ato social. Então, se eu vou socializar lá na tua casa, se tem a refeição e se tem esse alimento transgênico, que a gente sabe que pode acontecer, por que não? A gente não socializa todo dia, né? Então, eu não vou na tua casa todos os dias, eu não faço a refeição na tua casa todos os dias. Caso esporádico. Exatamente. Então, assim, é algo que eu sempre tento trabalhar com os pacientes em consultório. O que eu tenho controle, por exemplo, lá na minha casa, onde eu sei o que eu estou comprando, onde eu tenho essa liberdade, eu peço para evitar, né? Mesmo porque a gente não tem a resposta ainda do que pode acontecer. Do que pode acontecer. Mas, novamente eu falo, a gente não vive numa bolha. E a gente socializa com pessoas que às vezes não têm a mesma... não consegue, né? Exatamente. E não consegue, às vezes, comprar determinados alimentos que fogem, né, do transgênico. Então, assim,
de modo geral, a gente pede para segurar um pouco. Ter um certo controle. Exatamente. Porém, a gente sabe que a sociedade, enfim, tem acesso a esse tipo de alimento. Muito grande, né? Então, tudo certo, desde que seja de forma muito esporádica, né? Então, não tem problema. Não tem problema. Agora, Ana, os tempos atuais, e a gente fala muito sobre esse quesito, todo mundo anda com pressa. Você já viu? Sim. Eu tenho não tem tempo para absolutamente nada, né? Eu até tenho uma pergunta. Aonde que a gente quer chegar? Né? Você já viu? Pressa para ir para o shopping, pressa para ir para casa, pressa para sair de casa, pressa para ir na casa da sogra, pressa para ir no clube, pressa para ir para a academia, pressa quando sai da academia. Nós temos que desacelerar um pouco. E isso influencia na alimentação, né? Total. O que Total. que eu sempre... Total. Por quê? Porque eu sempre falo, quando a gente senta na mesa para fazer a nossa alimentação, a gente tem que estar presentes, né? A gente tem que reparar o que tem ali no meu prato. Certo. Às vezes a gente tá tão na correria, não tem tempo para nada, tá sempre atrasado, a gente nem percebe o que tem dentro do nosso prato. É muito comum nos recordatórios alimentares que a gente faz em consulta, e eu só faço recordatório de 24 horas. O paciente não lembra o que ele comeu ontem. Por quê? Porque tá sempre na correria. Às vezes, eu não consigo nem preparar meu prato. É alguém que prepara e traz para mim. Então, eu faço a alimentação, mas eu também estou trabalhando. Eu faço a minha alimentação e eu estou vendo televisão. Aí gera a ansiedade de tudo que a gente verifica que está acontecendo. Então, cada vez mais a gente está acelerado, cada vez mais a gente quer resolver os problemas do mundo e a gente não presta atenção no que a gente coloca para dentro da boca. Eu sempre falo o seguinte, para a gente ter uma alimentação de forma ok, eu não estou falando em 100%, né? Mesmo porque não tem como a gente ter uma alimentação 100% o tempo inteiro, né? Mas a gente precisa de organização. Para eu ter essa organização, automaticamente eu preciso parar. Eu não consigo organizar a minha alimentação do dia seguinte se eu não desligo um pouco e não paro para prestar atenção, por exemplo, o que eu tenho dentro da minha geladeira, a fruta que está ali às vezes estragando. Então, com essa correria, eu sempre tento resolver tudo. Mas eu esqueço de que essa agitação total tem ligação com o que a gente também coloca para dentro da boca, aonde a gente não tem tempo nenhum de parar e observar o que está acontecendo, aonde a gente pensa que a gente agindo dessa forma, né, a gente vai estar resolvendo muitos problemas. Mas não, a gente tem aí pacientes extremamente ansiosos, pacientes com depressão, pacientes que não conseguem ficar nem 30 minutos para uma consulta. Então, a gente nem consegue... Nem para consulta tem tempo. Não, tu começa a observar que chega ali em 10, 15 minutos, eles pegam o celular para dar uma olhada em que horário que é. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade aonde pede que a gente esteja presente o tempo inteiro. Agora tem desculpa eu interromper, Capaz. Sua colocação é muito objetiva, prática. A sociedade cobra de você. Mas o que a sociedade oferece para nós? Ela só cobra. A sociedade é composta por cidadãos, pessoas, homens e mulheres. Não importa o sexo, a idade, todos. Ela cada vez cobra mais de você. Só que o que ela dá em troca para você? Doença. Exatamente, eu ia te responder isso. Doença. Por quê? Entra na pergunta que nós respondemos anteriormente. Isso. Com essa cobrança, a ansiedade aumenta, a depressão, isso, a sensação de síndrome, né, síndromes metabólicas, obesidade, que vem. Muita obesidade. Muita, né? Você sabe, você convive com obesidade. Isso, né, Ana? Sim, sim. Nós temos, né, em consultório, uma grande quantidade de pacientes que estão em processo para fazer cirurgia bariátrica. E daí, quando a gente começa a conversar, porque as consultas são com mais frequências, então a gente precisa ter, né, o acompanhamento desse paciente para que ele possa fazer a cirurgia bariátrica, conforme ele vai tendo mais contato contigo, ele acaba tendo bastante afinidade, ele acaba falando
coisas, né? Da onde que realmente veio esse quadro de obesidade. E tu percebe que a alimentação começou a ficar totalmente desequilibrada após picos que tu teve de ansiedade. Então, assim, obviamente, a obesidade é uma doença, né? A gente sabe que ela é uma doença. Porém, muitos dos casos que a gente pega em consultório, ele acaba prejudicando mais ainda pelo estilo de vida que a nossa sociedade nos impõe. Uma das coisas que é muito importante a gente também levar em consideração é a cobrança, como a gente fala de pessoas acima do peso, quando a gente fala em pessoas com obesidade, é a cobrança da sociedade, onde a sociedade não consegue observar essa patologia, né, como uma doença. Né? Aceitar, não consegue? Né? Exatamente. Então, o que a gente escuta? É obesa porque não faz exercício físico. É obeso porque... É relaxado. Não... Exatamente. Só que a gente sabe, nós como profissionais da área da saúde, é uma das coisas que a gente também tenta tratar bastante, é que em situações como essa, gera mais... fica mais prejudicial ainda para o paciente. Por quê? Porque ele não consegue mudar o quadro. Uma pessoa com câncer, por exemplo, não consegue tirar o câncer porque a sociedade diz que o câncer é X coisa, né? Então, assim, uma pessoa depressiva, ela não consegue mudar o quadro dela porque a sociedade já limita, né? E já tem uma ideia do que é isso. E por que o obeso seria diferente? A obesidade também é uma doença e que ela precisa de tratamento. Muitas vezes a gente acaba, né, através de uma equipe multidisciplinar, a gente sabe que, né, a cirurgia bariátrica é através de uma equipe multidisciplinar e o paciente ele vai para a cirurgia bariátrica. Porém, a gente não pode esquecer que a obesidade eu operei, eu perdi peso, mas não quer dizer que eu não vou voltar ao peso que eu tinha anteriormente. O efeito por causa sanfona, disso, né? Exatamente. Por causa disso que é extremamente importante a equipe multidisciplinar em situações como essa. Por quê? Porque o cirurgião, ele vai fazer o procedimento propriamente dito. Cirúrgico. Né? Exatamente. Então, ele vai fazer todo o acompanhamento, o cardio vai fazer ali, né, toda a questão relacionada, né, ao coração, ver se está tudo ok, vai para o endócrino. Então, a gente tem uma equipe, um leque de médicos. Mas junto com esses médicos, nós também temos o psicólogo, que é de extrema importância. Muito né? importante. Tanto que para poder ter, né, a liberação para a cirurgia bariátrica, tem que ter um aval do psicólogo. O laudo psicológico, né? Então, é importante ele ter esse contato com o psicólogo, com o nutricionista e demais áreas da saúde. Então, a gente sabe que é uma doença complexa e que com a cobrança da sociedade, isso vai ficando cada vez pior. Por quê? Porque vamos levar em consideração numa rotina normal, né? Quando eu estou sendo muito cobrado, e eu não consigo resolver determinados problemas, a gente sempre tem uma válvula de escape, né? E muitas das vezes, assim, se a gente for parar para pensar na nossa sociedade, e assim, não precisa ir longe, a gente está falando só daqui, tá? E coisas que a gente vê em consultório. A grande maioria, a válvula de escape é para onde? É para o doce. A grande válvula de escape é, por exemplo, algum salgadinho frito. Nossa, parece que eu fiquei tão feliz comendo isso. É a válvula de escape. É a válvula né? de escape. Então, se a pessoa já está acima do peso, se ela é obesa, comendo mais ainda, tu consegue entender que a gente não consegue resolver o problema? Não. Essa questão da sociedade vai cada vez piorando mais. Então, eu sempre falo, empatia. Empatia e humanização. Faz a diferença. Total diferença. E é uma das bandeiras que a gente sempre vai levantar. A empatia e a humanização. É ver o ser humano de forma única e tratar ele da forma como ele precisa ser tratado. Muito bem. Essa é... Olha, é uma colocação muito objetiva. Ver o ser humano como uma peça única. Isso é a diferença. É a diferença. Muito bem, o programa Saúde e Companhia hoje está conversando com Ana Cláudia Pratschauser-Wolff. Ela que é nutricionista e atende lá na Clínica Social Saúde. Exatamente. Ali na rua... Agora me fala mais daquela rua ali, na esquina, é Rua Expedicionário Holtz, esquina com a Rua Timbó, certo? Ali é onde atende a Ana Cláudia Pratschauser-Wolff, a nossa convidada de hoje. Nós temos um intervalinho comercial. Depois do intervalo comercial, falar sobre
Se existe algum segredo para a gente eliminar a quantidade de doce, que o doce é uma tentação, né? Dizem que o açúcar... Tem até um amigo meu, médico, falou que o que seduziu o Adão não foi a maçã, foi o açúcar da Eva. Eu não duvido, porque o açúcar é uma coisa tentadora. Eu acho que não existe outra coisa mais tentadora do que o açúcar. Até pode ter, mas o açúcar, na minha opinião, é o campeão. Vamos falar depois sobre isso, como a gente pode trabalhar para diminuir a ingesta de açúcar. Alimentos doces. Lembrando que o nosso programa tem apoio da Oceano Surf Wear. Se você for às praias, destrua as ondas, não as praias. Se você produziu lixinho lá na praia, coloque num saquinho plástico e leve para casa para reciclagem. Essa é uma dica da Oceano 100% Surf. Em nome também do Clube Social Saúde. Se você quer um clube de vantagens para você, sua família, seus funcionários, com mensalidades a partir de R$15 por mês, é isso mesmo. Clube Social Saúde. Eu indico, está na telinha, aí você pode ver o telefone e o contato para você fazer parte deste clube. clubesocialsaude.com.br. São várias clínicas e profissionais que são conveniados com o Clube Social Saúde para oferecer a você uma vida mais saudável com um precinho super acessível. Ok? E também em nome da São Marcos Pneumonologia. Se você ronca, tem apneia, você tem 2 problemas que podem encurtar a sua vida. A apneia já está comprovada, ela é uma doença que encurta a vida das pessoas. Acredite você ou não. Então, se você ronca e tem apneia, mas o que é apneia, Arivan? Apneia é a parada abrupta da respiração durante o sono. E não é só o obeso que tem apneia, magro também tem. Então, se você sofre desses 2 problemas, procure Clínica São Marcos Pneumonologia, telefone 3422-2045. Intervalinho rápido, o Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje recebendo aqui nos estúdios da TV da Cidade, Ana Cláudia Pratschauser Wolff, ela que é nutricionista e está conversando comigo sobre alimentação saudável. Se você quiser sugestionar um tema para que nós abordemos aqui no programa, você pode mandar a sua mensagem através do nosso endereço eletrônico que está na telinha aí, o Zé já vai colocar. É o meu WhatsApp particular e o meu e-mail. Se você quiser sugestionar um tema, fique à vontade. Esse tema que estamos abordando hoje foi sugestionado por uma telespectadora e a gente fica muito feliz de poder atender você. O nosso trabalho tem o objetivo você. Ok? Ana, doce. Esse eu fico pensando assim, eu nunca fui nutricionista. Né? Hoje eu estou tendo uma consulta com uma nutricionista. Como é que eu faço para diminuir a ingesta de doce? É difícil isso, não? Eu sempre falo, parece que doce é paixão nacional, né? Eu acho que é, né? E assim, muitas pessoas acreditam que somente mulheres em período menstrual que têm vontade de comer doce. Quando está na TPM. Na TPM, na famosa TPM. Aí dá né? lições de valsa, bala, chocolate. É verdade? Tem, né, uma maior necessidade de consumo de doce que a gente vê em vivência clínica, Certo. tá? Então, assim, não é 100% das pessoas que têm essa vontade, tá? Homem também tem. Mas isso que eu ia te falar, homem também, e tem muitos homens que o consumo de doce é de uma forma que tu não consegue nem Abusiva, imaginar. podemos dizer assim. Exatamente, que é muito maior do que o consumo de mulher. Então, quando a gente sempre fala assim, é a mulher que tem o consumo maior de doce, mulher é que faz a indústria, né, do doce faturar. Isso. A gente precisa cuidar um pouco com essa nossa afirmação, porque homens também
tem muito consumo de doce. Tem muita pretensão ao consumo. Homem também consome bastante, tá? Então, Poxa. tem bastante consumo de chocolate, de balas, Bala. tá? Principalmente bala. O homem tem um consumo Bota muito no maior de carro bala. e fica dali comendo Exatamente, ou tá trabalhando, tá Isso. concentrado, Com pega a balinha. balinha. Então, isso a gente também precisa cuidar. Porém, essa vontade, às vezes, absurda de consumo de doce, na grande maioria das vezes, tem a ver com a nossa microbiota intestinal, tá? Então, a gente precisa, muitas das vezes, como conduta nutricional. Obviamente, isso é avaliado de paciente para paciente, mas como conduta de uma forma humanizada, a gente não tenta cortar de início o doce desse paciente. Por quê? Porque, às vezes, obviamente, após uma avaliação, onde a gente realmente vê onde é que pode estar acontecendo, né, esse descuido ou essa necessidade, tá? A gente trata primeiro o intestino, porque, consequentemente, diminui a vontade do consumo de doce. Tem a ver com o intestino. Tem total ligação com o intestino. O nosso intestino, a gente considera ele como o nosso segundo cérebro. Então, o intestino também tem ligação com a depressão, com a ansiedade, com inúmeros fatores. Então, eu sempre falo, a gente precisa não somente comer os alimentos para, por exemplo, diminuir peso. Que muita gente associa a nutricionista, a nutrição, com diminuição de peso, com emagrecimento, Isso. né? Mas, na verdade, a gente trabalha de uma forma ampla e cuidando da saúde de forma geral, né? Então, a gente precisa sair um pouco daquela linha fechada de que, eu sempre falo, emagrecionista. A gente não é isso. Só emagrecer. Né? A gente não é isso, né? O nutricionista não é um professor para você emagrecer. Não. Nós cuidamos da saúde em si. E na grande maioria dos nossos pacientes, a gente precisa olhar o intestino. A gente começa, né, toda a terapia nutricional, toda a nossa conduta nutricional, fazendo com que o nosso intestino se torne saudável. Então, ele estando saudável, a gente tem reflexo em diversas áreas da nossa saúde, inclusive no teu questionamento, que é a vontade de comer doce. Então, se tu tem essa vontade, eu sugiro que tu procure, né, uma nutricionista, que tu faça, né, toda uma avaliação, igual eu comentei anteriormente. Precisa, obviamente, ver da onde que está vindo essa necessidade de doce, se realmente tem ligação com o intestino. Isso a gente faz através de uma consulta nutricional. Então, a gente não corta o doce. Não, ou seja... Se o problema for intestinal, algo relacionado à microbiota intestinal, a gente trata a microbiota. Para daí depois automaticamente diminuir um pouco o consumo de doce. Gradativamente diminuir. Quando a gente percebe que não, né, a gente sempre pede, às vezes, ao invés de comer, por exemplo, um chocolate, alguma coisa assim, às vezes não é vontade do chocolate, é vontade de comer algo doce. Então, a gente tem frutas, por exemplo, que são doces. Eu ia né? falar sobre isso. Exatamente, porque assim, às vezes a gente associa, tô com desejo de doce. Então, é muito mais fácil, por exemplo, eu abrir uma gaveta aqui, Tirar uma bala. e tirar uma bala, tirar um chocolate, comprar um brigadeiro, enfim, fazer coisas, né, que a gente sabe que é muito mais prático. Mas às vezes a nossa necessidade tá no doce. E por que não uma fruta doce? Né? Mas a preguiça para descascar. É o que nós conversamos anteriormente. É a cobrança. Porque assim, eu levantar daqui, eu ir ali na cozinha para poder descascar, me dá muito mais trabalho do que, por exemplo, eu abrir aqui e pegar, né, um chocolate, enfim, que eu posso tirar ele da embalagem, jogar aqui fora, eu não preciso nem levantar do meu ambiente de trabalho. Então, essa cobrança, essa sensação de que a gente precisa, né, às vezes, ser tudo muito prático, a gente acaba tendo um pouco de problema, né, na questão do consumo dos alimentos. E quando a gente pensa, é muito difícil ter uma alimentação, por exemplo, de fruta, a gente também está um pouco equivocado. Por que eu te digo isso? Porque todo mundo fala assim, ter uma alimentação saudável custa muito caro, ter uma alimentação saudável dá muito trabalho. Mas se a gente for parar para pensar, a gente sai de manhã, isso acontece bastante com os nossos pacientes e que a gente escuta em consultório. Ele passa na panificadora, porque ele vai comprar o docinho do meio da manhã e ele vai comprar algo para ele comer de tarde. Quando não à noite. Esse tempo que ele tem até chegar na panificadora, até fazer a compra desse alimento e até realmente entrar no carro e pegar o trânsito, enfim, será que não seria muito mais fácil, por exemplo, a organização de comprar as frutas, por exemplo, uma vez na semana
higienizar da forma como deve ser e picar essas frutas. E ele não precisa nem parar na padaria de manhã, porque ele já pode porcionar nos potinhos, então ele já consegue levar. Então, a gente também precisa, a palavra-chave do negócio é organização. Eu preciso me organizar. Eu sempre falo para os pacientes o negócio e que até os pacientes depois falam, ai, pior que é verdade, né? Se até o crime é organizado, por que eu não sou? O que falta para muita gente. Muita. E sempre lembrando que não existe um alimento milagroso. Não tem. Não tem. Aquele que você come, emagrece ou come e engorda. Se tivesse, nós teríamos resolvido o problema da sociedade. Agora, Ana, quando nós falamos em alimentação, nós falamos de uma variedade imensa de alimentos que nós dispomos. Nos últimos anos, a ciência na área da alimentação evoluiu assim uma coisa... Tanto é que tem engenharia da alimentação, né? Com produtos poliinsaturados, monoinsaturados. Quando você pega, eu às vezes vou comprar um produto, aí eu digo, vou ver a embalagem. Aí quando eu começo a ler, eu desisto. Porque a gente não sabe o que a gente está comendo. Pois é tanta coisa, poliinsaturado, monoinsaturado, gordura saturada, gordura trans, gordura não sei o quê, aí eu deixo de lado. Não. Aí eu vou para aquilo que é mais prático. É correto eu fazer isso, Ana? É corretíssimo. É uma das coisas, é um dos pilares da nutrição. Mas ninguém quase lê o rótulo das embalagens. Eu vejo no mercado. Sabe por que a gente não lê? Lá, pega... Sabe por que a gente não lê? Porque a gente está sempre naquela de que eu preciso fazer as coisas rápidas. Isso, e eu não voltando... tudo vai para essa vida que a gente leva hoje, né? Mas eu sempre falo, um dos principais pilares da nutrição é o seguinte: se tu não sabe o que tu tá comendo, não come. É uma boa. Se tu não sabe o que é determinados alimentos, gente, se numa lista de ingredientes tem inúmeros alimentos que tu não sabe o que é, por que eu vou ter isso como rotina na minha casa? É o clássico, tá? A gente precisa saber fazer o arroz e feijão bem feito. Tempero. A gente precisa saber fazer o básico. Por que a gente quer comprar alimentos que a gente não sabe nem do que se trata? A gente não sabe nem qual é a base daquele alimento. Por que a gente faz isso? Por que a gente não leva aquela alimentação limpa? Aquela alimentação onde eu vejo, isso aqui é uma batata. É batata. Não tem mais nada. Por que eu não vou fazer o consumo, por exemplo, de uma carne que eu sei que é só carne? Aí eu vou lá e compro, por exemplo, aqueles hambúrgueres industrializados, que eu não sei nem o que tem ali dentro. Pois é, pronto então, já. Então, assim, ao invés de eu pegar a batata, por exemplo, eu vou fazer esporadicamente a paixão nacional, batata frita. Isso. Ao invés de eu pegar somente a batata, eu compro aquelas misturas que tem, que a gente acha que é batata. Então, assim, percebe-se que abrir aquele pacote, colocar na air fryer, ou colocar da forma como faz, é muito mais prático. Mas, ao mesmo tempo, não é saudável. Não é saudável. E o que eu penso, tá? E quando como a gente nutricionista. fala de saudável, não é saudável, tá? Como nutricionista, eu te digo, a gente não sabe o que tem ali dentro. Então, por que eu vou fazer o consumo todos os dias? Ou lá, 3, 4 vezes na semana? Por que a gente não faz o consumo de forma esporádica? Lembrando que nós conversamos lá anteriormente. Na minha casa, eu consigo não comer aquele saco de batata. Quando eu vou lá na sua casa, se é da tua residência, se é da tua vivência, eu poderia comer essa batata. Por quê? Porque eu não tenho o direito de escolha dentro da sua residência. Exatamente. Então, alimentos como esse, a gente faz o consumo de forma esporádica. Aí a gente não considera, né? Eu sempre falo, nada de aquela terrorismo nutricional. Mas, Ana, tudo pode. Tudo porém, pode. Qual é a quantidade e qual é a frequência desse consumo? Afinal de contas, a gente é o que a gente come. Exatamente. Agora, o que eu vou falar aqui, talvez muitas mães não vão gostar. As mães modernas não sabem cozinhar. Uma grande parcela. Porque não tem tempo. A mãe dela sabia cozinhar muito bem. Eu ouço isso. Eu adorava a cozinha da minha mãe. Minha mãe cozinhava... Né? A cozinha afetiva. Ela cozinhava sem o celular, ela não tinha o Google,
ela não tinha o Facebook, o Instagram, ela cozinhava com o coração, como se diz na É o gíria. tempero, né? O principal tempero, o amor, né? Isto, Quando eu pergunto o que que tem aqui dentro, é o básico, É o mas básico. tem um gosto diferente. diferente. Eu sempre falo, quando a gente prepara os alimentos, a gente tem que estar de corpo presente. Como você né? falou, esquecer o celular e fica só Eu sempre focado. falo, cozinhar é uma forma de tu demonstrar amor para a pessoa. É um ato de amor, né? Eu considero um ato de amor. Isso eu ouvi de um chefe de cozinha. Sim. E é importante a gente falar sobre isso. Eu até defendo uma ideia de que nas escolas públicas, nas escolas, enfim, deveria ter aulas de cozinha. Algumas escolas, eles têm, né, a Mas são vivência. Pouquíssimas. 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 Porque assim, uma menina ou um rapaz também, ele vai morar sozinho, ele deveria saber cozinhar um arroz, o que muitos não sabem. Porque tem o hambúrguer pronto, tem a lasanha pronta, tem aqueles, sei lá, chickens, que aquilo Steaks, enfim, né? não sei aquilo que uma vez eu comi, nunca mais eu vou comer, porque eu achei aquilo parece uma borracha. Você lembra aquela borracha que a gente usava na escola? A gente ficava, às vezes, é igualzinho. Então, não como mais aquilo. E muitas crianças são alimentadas com esse tipo de alimento, Ana. Sim, eu sempre tento olhar de uma forma muito ampla. Eu não julgo, às vezes, mães, né, que fazem isso quando elas não têm acesso a outro tipo de alimentação, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Mas a gente sabe que aonde a gente vive, na cidade em que a gente vive, muitas pessoas oferecem isso aos filhos para poder tirar também um pouco desse peso que tem de eu ir para a cozinha, de eu preparar os alimentos, né? Então tem disso também. Porém, eu sempre falo, a gente não pode esquecer que tirar esse peso, sempre lembrando, a nossa saúde começa pela boca. Aonde eu tiro essa responsabilidade de preparar o meu alimento, porém, quando o meu filho adoece, a responsabilidade cai toda em cima de mim. A alimentação tem muito a ver com saúde. Total. Eu sempre falo, a alimentação da criança, ela começa numa pré-concepção. Então, antes da mãe engravidar, ela já deveria cuidar da sua alimentação. Eu falo isso porque eu tenho pós também em pediatria, então de pré-concepção, então é uma área que a gente, né, estuda bastante. Então, o que eu sempre falo para qualquer pessoa que tenta, né, gerar um filho, né? Quer engravidar. Exatamente. A gente precisa cuidar da alimentação dessa mulher, do pai também, Sim. né? Antes disso acontecer. A gente precisa estar com o nosso corpo nutrido, não é só Preparado. comer, é ser nutrido para que essa criança cresça no nosso ventre, né, de uma forma saudável. Aí depois toda a questão, né, durante, né, na pré-concepção, durante a gestação também conta bastante, né, para a mulher não ter nenhum tipo de intercorrência durante a gravidez e tudo que pode acontecer ali no parto, né, enfim, inúmeras patologias que a gente sabe que pode ocorrer. E também a hora que o bebê nasce. Então, a amamentação, depois na introdução alimentar, o que nós estamos oferecendo para essa minha criança. Nos primeiros meses que ela começa a se alimentar. Exatamente. E o que a gente percebe? Todo mundo tem uma ansiedade para a introdução alimentar, porque realmente é um marco, né, não somente na fase da criança, mas também é um marco na família, Com né? certeza. Porque, querendo ou não, é uma pessoa mais que, teoricamente, deveria sentar à mesa. Isso. Né? Então, tem toda uma questão social, que é o que a gente já comentou aqui. Então, a gente precisa cuidar. Porém, o que a gente percebe? Que esse cuidado acontece 1 mês, 2 meses. Depois, não tem problema dar um biscoitinho. Daquele de leite, é uma delícia. Faz um mingauzinho daquela bolachinha e dá pro teu... Gente, automaticamente ali, a criança, ela já para de aceitar outros tipos de alimento. E vai pro doce. Porque é docinho, porque é muito mais molinho, é muito mais fácil de engolir. Então, a gente já acaba colocando ali esses hábitos alimentares que a gente sabe que deveria ser de forma esporádica. E a aí gente o passa próprio... a ser...
o próprio intestino, que é o segundo cérebro, começa já a receber mensagens Já que começa no um futuro vai ciclo. influenciar na saúde dessa criança. É um ciclo, né? E eu sempre falo, a criança, quando eu já atendi muitas crianças, né? Então, eu, na verdade, fiz nutrição com o objetivo de atender crianças, né? A criança, ela não tem uma alimentação errada porque ela quer. Porque a criança, ela não trabalha, ela não vai no supermercado. Quem tem a culpa da alimentação errada, igual eu falei, não extremos. Tem situações onde a gente releva algumas coisas, mas de uma forma geral, né? A criança está comendo errado por quê? Porque a mãe ofereceu, porque o pai ofereceu, porque o irmão ofereceu, porque a tia ofereceu. A vovó. Exatamente. É aquele negócio, a comida, como é que uma criança vai ser feliz sem doce? Gente, não é assim que funciona, né? Então, a gente precisa fazer com que essa criança ela seja nutrida e não que a gente entupa ela de doce. Muito bem, gostei dessa. Nutrição é uma coisa, entupir de doce é outra Totalmente coisa. diferente. Comer e nutrir também é diferente. É diferente. É totalmente diferente. Muito bem, nós estamos conversando com Ana Cláudia Pratschauser-Wolff, que é nutricionista. Hoje que ela está aqui presente conosco. Esse é o primeiro programa do ano, de 2024, e o tema é muito interessante porque alimentação saudável, uma reordenação nos princípios de atitudes faz a diferença. Vamos desacelerar um pouco. A hora que você for se alimentar, desligue o celular. Deixe o celular lá longe. Se alimente. Sinta o sabor da comida que você está ingerindo. Isso é muito bacana. Junto com o seu filho também, né? Esses dias eu vi uma imagem que me chocou, sabe? Uma mãe no shopping, na praça de alimentação, aí no celular e dando de mamar para o filho. Só que ela esqueceu de dar a mama para o filho. E o menino no colo dela, ela no celular e o menino procurando a mama. E a mãe falando no celular e depois de alguns segundos que ela foi perceber que ela não estava dando a mama para o filho. Então, uma coisa assim, tudo por causa do celular. É a cobrança. Tem o tempo inteiro alguém me mandando mensagem, tem o tempo inteiro alguém querendo falar comigo. E eu sempre falo, as pessoas, elas podem esperar. Podem. Né? É Devem. muito imediatista. Muito imediatista. Eu envio uma mensagem para ti, eu quero que tu me responda Já, na hora. não. Mas não é assim. Não. Né? Eu não respondo na hora, Ana. Eu acho também eu que... deixo lá, depois de meia hora que eu vou ver. É. E se ficar chateado, não precisa mandar mais mensagem também, não. Exatamente. Eu estou numa idade que eu não estou mais com pressa, sabe? Eu tenho que diminuir um pouco a velocidade. Nós temos um intervalo comercial, Ana, rapidinho. Depois nós vamos mostrar algumas imagens de alimentos saudáveis. Vamos alegrar a telinha com coisas coloridas. Eu até quero perguntar para a Ana, já vou deixar a pergunta no ar. O meu prato deve ser colorido, não o prato, mas o que tem dentro do prato. Alimentos coloridos, eles fazem bem para a saúde? Essa pergunta já fica no ar para nós falarmos depois do intervalo comercial. Lembrando sempre que nós estamos aqui com o apoio do Clube Social Saúde. Clube Social Saúde, marque bem esse nome. É um clube de vantagens para você, para sua família, para você que tem uma empresa e quer oferecer aos seus funcionários um atendimento digno na área da saúde. Clube Social Saúde, com mensalidades a partir de R$15 por mês. Vale a pena. Eu indico. Em nome também da São Marcos Pneumonologia, ronco, apneia, tem cura. Clínica São Marcos Pneumonologia. Você pode ligar no telefone 3422-2045 e se informar sobre o atendimento na Clínica São Marcos Pneumonologia. E também em nome da Oceano Surf Wear. Destrua as ondas, não as praias. Um intervalinho rápido, o programa Saúde e Companhia, que hoje conversa com Ana Cláudia Pratschauser-Wolff, volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando com Ana Cláudia Pratschauser-Wolff, nutricionista que atende na Policlínica Social Saúde, ali no bairro América, a esquina da rua Timbó. O Timbó é conhecidíssimo aqui em Joinville. Ana, quando nós falamos de alimentação, nós falamos de alimentos coloridos. No meu café da manhã,
não pode faltar frutas. Eu sou viciado em frutas. É uma coisa assim que eu me acostumei, e quando eu vou viajar, que eu de repente fico num hotel, alguma coisa, que não tem aquela fruta que eu gosto, eu fico meio amargurado, sabe? Se tem uma fruta que eu gosto, é mamão. O mamão é minha fruta predileta. Adoro mamão. Mamão, laranja, abacaxi, abacate. E todo dia de manhã eu como uma salada de fruta. Uma porção. Uma porção. É saudável isso? É ótimo. Sério? Sim, as frutas são ricas em fibras e que ajuda também na questão ali de saciedade, né? E que também ajuda no teu intestino. Certo. Então, é fundamental o consumo de frutas, né? No café da manhã. E não somente no café da manhã. Durante o dia também. Sem né? problema. Eu sempre falo os lanches intermediários, obviamente, que desde que seja calculado, desde, né, que bata a tua necessidade calórica diária, a gente também pode incluir eles ali nos lanches intermediários. Então, quando a gente fala assim, no meio da tarde, é muito ruim, por exemplo, eu sair do meu trabalho e ir numa cantina e alguma coisa para comprar determinados alimentos, ou, por exemplo, eu não consegui fazer uma torta para levar para o meu trabalho, não consegui fazer um sanduíche, a fruta, ela funciona. Faz a diferença. Tá? Faz a diferença. Eu sempre falo, e esses lanches intermediários ajudam bastante para quando a gente ir para as principais refeições, como, por exemplo, o almoço ou o jantar, quando eu faço esses lanches intermediários, eu vou comendo sede ao pote. Então, automaticamente, eu vou comer menos. Então, a gente nunca vai, por exemplo, para o almoço com a barriga muito vazia. Por quê? Porque eu vou comer mais do que eu preciso. É aquela velha história. A gente nunca vai para o supermercado com fome. Por quê? Porque eu compro mais do que eu devo. Com certeza. Às vezes a gente acaba comprando, ao invés de comprar 1 quilo de determinados alimentos, a gente compra 2 ou até mais. 3, né? A mesma coisa a gente faz para as principais refeições. Então, a fruta, a fibra que tem ali dentro dela, vai te dar um pouquinho mais de saciedade. Isso é bem importante. Legal. Zé, coloca no ar aí aquelas fotinhas que nós capturamos para alegrar até a nossa conversa, porque quando falamos de alimentação, oleaginosas, a importância rapidamente, Ana, dos oleaginosos na nossa alimentação. Ele tem uma gordura boa, que a gente fala, né? Ali tem então, soja, feijão e por aí vai. Aliás, o Brasil é rico em quantidade de feijão, né? Sim, o feijão é importante. E a paixão nacional. A paixão nacional. Eu sempre falo, não sei se só o preto, pode ser o marrom, o branco, o carioquinha e por aí vai. E o casamento perfeito, né? Entre arroz e feijão. Perfeito, né? eu adoro arroz e feijão. E eu sempre falo, a questão da castanha, né, das amêndoas, enfim, é um alimento muito importante. Também. Tá, sim, porque ele traz, né, pra gente, né, um pouco, ele tem gordura dentro dele, que a gente considera gordura boa e que tem ligação com os nossos hormônios. Então, é importante a gente fazer o consumo. Porém, não pode ser feito o consumo de forma indiscriminada. Por exemplo? Por quê? Porque tem muita gordura e automaticamente ele pode ter um efeito rebote. Então, eu estou consumindo muito mais calorias do que eu preciso. Mesmo sendo gordura natural. Mesmo sendo. Porque tudo em excesso vai te fazer mal. Ali nós temos umas 6 ou 7 castanhas naquela mão. Aquilo ali é o consumo ideal para um dia? Ou é muito já? Depende. Depende. De pessoa para pessoa? É de pessoa para pessoa. Por causa disso que a gente sempre fala. É individualizado, né? Então, é tudo calculado conforme o peso, a altura, qual que é o teu índice de massa corporal, quanto que tu tem de gordura. Então, assim, depende. Para quem? Que indivíduo que a gente está falando? Continua. Frutas, verduras e legumes. Quando eu falei em prato colorido, eu me lembrei de uma verdureira, de uma frutaria. Sim. E eu gosto de frutaria. Eu prefiro ir 1000 vezes numa frutaria do que no mercado, no supermercado. Porque eu gosto de ver frutas, verduras e legumes. Não que no mercado você não encontra. Só que o preço é diferente. Eu já fiz essa pesquisa. Tem supermercado em Joinville que frutas, verduras e legumes têm um preço muito maior do que eu for numa verdureira. Sim. Então, o que eu faço? Frutas, verduras e legumes eu compro numa verdureira. E o restante que não, eu compro no mercado. Esse alimento é bom? A gente está falando ali de ervilha. Ervilha.
É bom. É bom? É bom. Ele deve ser, né, consumido, obviamente, em porções, né, que a gente vê de forma individual, mas ele é um bom alimento. Ele tem vitaminas importantes? Sim, E até respondendo a tua pergunta, quanto mais colorido o nosso prato, melhor, porque a gente come com os olhos. Boa, é importante, a gente não tem vontade, por exemplo, de comer um prato onde é tudo a mesma cor, onde não chama atenção de nada. Só arroz. Tu tem vontade de comer um pratão de arroz? É complicado. É complicado. Ou, enfim, de uma única cor. Então, quanto mais colorido, mais nutriente e mais vai te nutrir. A ingesta de ovos, Ana. Você fez um sorriso meio maroto aqui. Por que você sorriu? Eu sempre falo, o ovo é considerado o segundo melhor alimento. Ovo. Então, o ovo é muito... Ali temos um ovo de avestruz, de galinha e de codorna. O consumo do ovo, ele pode ser... Quando, né, as pessoas falam, vai na nutricionista porque ela vai pedir para comer ovo. Isso. Né? É clássico da nutricionista. Por que a gente bota o consumo de ovo? Porque é um bom alimento. É um bom Porém, alimento. o que a gente sempre tem que pensar? Não é porque é um bom alimento que eu posso comer o quanto eu quero e comer da forma como eu acho que tem que ser feita. Cuidado com o preparo, cuidado para ver se tu não tá colocando muita gordura, o que tu tá colocando ali em cima de tempero. Então, isso também conta bastante. Ao invés de ser um excelente alimento, às vezes a gente acaba dificultando um pouquinho o processo, tá? Ana, nós temos quase o final do programa, temos mais 2 minutinhos. Qual é o primeiro alimento? O leite materno. É o alimento padrão ouro. Então esse é o mais completo. Esse daí a gente nem entra no... Esse daí é o que brilha o olho. É o né? que brilha o ouro. O olho, vamos dizer. A gente fala que o leite materno é um alimento padrão ouro. Não tem para bater. Exatamente. Ana, a ingesta de massa. Massa é uma tentação, né? Pizza, lasanha, nhoque, pão, bolo, doce, donuts e por aí vai. Nós temos que ter cuidado na ingesta de farináceos. Sim. Você tem 1 minuto. Sim. Não são alimentos, né, que a gente considera para comer a todo momento, né? É aquela questão. Nenhum alimento é vilão por completo e nenhum alimento é o salvador da pátria. Certo. O que a gente tem que levar em consideração? A quantidade que eu como e quantas vezes que eu como. A gente não vive na bolha. Então, assim, se eu vou comer um prato, por exemplo, de macarrão, que é a paixão da população, por que eu não associo, por exemplo, com salada junto? Porque a salada, ela tem as fibras que vai me dar uma saciedade. Então, automaticamente, eu vou diminuir o consumo dessa massa. Ao invés de eu comer somente o macarrão, por exemplo, com um molho que a gente percebe que não tem muita proteína ali dentro, por que eu não faço a utilização do macarrão, da massa em si, com uma fonte proteica, com um pedaço de carne ou com ovo, né? E depois eu também faço a associação dos vegetais. É importante salada. Importantíssimo, importantíssimo. Eu sempre falo, existe uma sequência que a gente pede para os nossos pacientes comer. Come os vegetais, associa com a carne e, por fim, tu acaba comendo ali a massa. Não zera um, zera outro, né? Faz uma mistura ali, mas tenta sempre começar pelos vegetais e pela fonte proteica. E depois, a terceira garfada, daí sim, tu vai ali para a fonte de massa. Salada no almoço, na janta, faz a diferença. Faz muita diferença. É o básico bem feito. O básico bem feito, gostei dessa. Ana Cláudia Pratschauser-Wolff, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Fica um convite para uma outra oportunidade. Muito obrigada. Será uma alegria recebê-la aqui novamente no programa. Muito obrigada. Grande abraço, sucesso a você e um ótimo trabalho. Obrigada. Até a próxima. Até. Muito bem, o programa Saúde e Companhia fica por aqui. Nós conversamos hoje com a nutricionista Ana Cláudia Pratschauser-Wolff. Ela que trabalha na Policlínica Social Saúde. A todos, uma boa semana, grande abraço. Nós voltamos semana que vem. E não esqueça, faça a coisa certa, porque o certo é fazer o certo. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau.